Irmãos, o tema então da mensagem é separados pelo Senhor. E aí nós vamos tocar nessa palavrinha que quer dizer santo, hagios, separado, destacado. Se a gente fizer um esforço para lembrar aquilo que Jesus falou com relação à sua igreja, Jesus falou o seguinte: olha, que ele ia através de Pedro estabelecer a sua eclésia ou assembleia. Assembleia é reunião dos que foram separados para um objetivo. Então, a palavra que Pedro dirige aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, é na verdade uma exortação. Vocês foram chamados por Deus, e como Deus que chamou você é santo, seja santo também. E aí eu tenho dois significados. O primeiro significado eu aprendo desde pequenininho. O significado para santo é desde pequenininho, é sinônimo de perfeito. Amém? Perfeito. Então, você é chamado à perfeição. O segundo significado é de separado. Então eu quero hoje comentar as duas coisas, porque hoje é uma noite de intercessão. Em primeiro lugar, com relação à perfeição. Cada vez que você olha para algo e deseja, você sempre deseja porque você acha que é o melhor. Fala assim, ó, eu estou escolhendo esse modelo. Vou dar um exemplo. O filho olha o exemplo do pai e fala, eu quero ser assim também. A menininha, quando ainda bem pequenininha, ela pega o sapato da mãe, né? E coloca o sapato da mãe e sai andando pela casa. Quem aí já não viu essa cena, ou até mesmo viveu em si essa cena, não é, amém? Alguém já experimentou? Eu acho que todo mundo, né? Tirando os rapazes do local, graças a Deus. As meninas, quando eram pequenininhas, tomara que nenhum rapaz levante a mão. E aí ele vai ter que orar por libertação, né? Irmãos, mas é por quê? Porque você tem o desejo. Porque a sua mãe, para você, é aquele padrão. Então você quer ter o mesmo comportamento, vestir as mesmas roupas, se parecer com ela, né? Porque ela é importante para você. Então a mesma coisa acontece com a gente. Nós vivemos espiritualmente o mesmo clima, o desejo de ser como o pai. Por quê? Porque o pai é perfeito em tudo que ele faz, e verdadeiramente Deus é perfeito. Vocês conhecem aquela historinha, eu não sei se é verídica ou é meramente um caso, mas vamos tomar como um caso, daquele homem que estava pensando assim, debaixo de uma árvore, e ele olhou assim, a jabuticabinha, né? Tão pequenininha, falou assim, uma árvore tão grande, dá uma frutinha tão pequenininha, ao passo que aquela plantinha ali no chão dá uma abóbora enorme. Aí ele, pensando assim, ele falou assim, devia ser o contrário, a árvore grande dá um fruto grande, a árvore pequenininha, frutinha pequenininha. Aí uma jabuticaba caiu na cabeça dele. Aí ele falou, melhor que seja assim, né? Fosse uma abóbora, eu não estaria aqui para contar a história. Então, Deus é perfeito nas coisas, né? Deus é perfeito. Todas as coisas foram bem medidas. Você olha, por exemplo, a beleza de cada coisa, dos bichos, dos animais. Deus é perfeito. O equilíbrio de cada coisa. Nós também queremos assim. Nós queremos também ter esse equilíbrio, essa harmonia. E é Deus que está falando isso para a gente. Sede perfeitos,
como vosso Pai é perfeito. Mas a perfeição não é um estágio alcançável, mas é um estágio desejável. Ninguém aqui vai ser perfeito, a gente sabe disso. Mas a nossa tentativa é o processo de chegar até lá. Quando eu olho para trás, irmãos, eu percebo que eu sou muito melhor do que eu era quando jovem. Muito melhor no meu comportamento, na minha sabedoria diante das dificuldades. Melhorei muito, né? E melhorei porque eu tive um padrão a seguir, que foi Deus. Deus me deu o padrão. Por que às vezes a pessoa não melhora? Porque a pessoa que está na igreja, às vezes está olhando para um padrão do mundo. Está olhando para o padrão do mundo. Ela, embora esteja na igreja, o padrão dela ainda é do mundo. Por isso que você vê muita gente na igreja pedindo para Deus dinheiro. Você vê muita gente na igreja pedindo a Deus poder. Muita gente na igreja pedindo a Deus que quer casa, que quer carro. Por quê? Porque o padrão dele de vitória é o mundo. Ninguém está na igreja para pedir a Deus que lhe dê fome. Mas você pede a Deus: Senhor, me dá um coração satisfeito, um coração feliz, me dá paz, uma casa onde haja paz. Você sabe que antigamente a gente aprendia assim: o importante é ter saúde, amém? Todo mundo falava isso, né? O importante é ter saúde. Eu digo que o importante nem é ter saúde, eu digo que o importante é ter paz, né? O importante é ter paz. Em qualquer circunstância o seu coração esteja em paz, porque a paz que você tem aí, meu irmãozinho, a paz que está dentro do seu coração, eu pressuponho que seja a paz de Jesus. E a paz de Jesus o mundo não pode dar. Você atravessa em meio a tempestades, e há tempestades, e quem fala o contrário chama Jesus de mentiroso, porque Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Não tenho medo. Então é isso que eu estou baseado, é nisso. Eu vou ter dificuldades, vou passar por apertos, situações difíceis, incompreensões, mas à medida que eu vou caminhando, eu percebo que Deus está comigo. Sabe o que uma pessoa disse hoje? Eu já comentei com você que em torno de janeiro, fevereiro desse ano, eu enfrentei uma certa tempestade lá no serviço. E uma tempestade que vem normalmente através de pessoas que falam mal, que buscam o seu mal, etc, etc. Você sabe que hoje uma pessoa me procurou, pessoa que não é religiosa, ela virou para mim e disse assim: rapaz, cada vez mais eu me convenço que você é uma pessoa abençoada. Porque aquela pessoa que em janeiro e fevereiro tramava o seu mal, ontem eu ouvi da boca dela falando assim: ó, ele realmente é um exemplo no trabalho. Glória a Deus. Amém? Amém. Então não sou eu que tenho que dar as minhas justificativas, mas o Senhor. O Senhor, Ele está caminhando comigo. Está caminhando. Então, qual é o meu padrão? É Jesus. Ele é a minha luz. Se pode falar de luz nessa noite, né? O primeiro sentido aqui é de perfeição, ser de santos, ser de perfeito, almejai a ser como o Senhor. Eu não quero ser igual a pessoa do mundo, eu não quero ser como o diabo propõe para o mundo, eu quero ser como Deus propõe para a minha vida. Em segundo lugar, o outro sentido é o sentido de estar separado. Irmãos, há uma cena que me vem sempre a lembrança da mamãe. Mamãe pegava assim o feijão
e jogava na mesa e fazia o quê? Catava feijão, não é? Eu sempre via a mamãe, às vezes, em determinados horários, catando feijão. Já falei para vocês que tem algumas coisas que me lembram. Catar piolho, por exemplo, é uma coisa que eu tenho saudade enorme. Era muito gostoso. Mamãe catava, meu Deus, aí tinha vontade tanto de ter piolho para a mamãe poder catar. Né? A mamãe ficava assim, ó. Ai, tem hora que eu dá vontade de chegar em casa e falar, Jane, eu acho que eu estou com piolho. Era muito bom, amém? Você também gostava? Mamãe catando piolho, é bom demais. Né? Não era bom na escola. Você gostava, Catiúcia? Não, eu falo, mas faz cafuné mesmo. Já pedia direto do cafuné. Eu já chegava e começava a coçar a cabeça, que a mamãe falava, vem cá. Pior era quando entrava aquelas inspetoras do colégio, no grupo escolar 10 de maio, lá em Itaperuna. Entrava assim aquela fileira de mulher e falava assim, tem gente com piolho aí. Aquilo gelava. E eu pensava assim, tomara que mamãe tenha catado direito. Tomara. Em geral, eles... Com álcool? Botava fogo, né? Não, lá no grupo escolar era Neucídio, tinha Neucídio, botava toalha, ficava doido com aquilo, parecia que tinha uma coisa. Agora, lá no colégio era cruel. Se descobrissem que você estava com piolho no colégio, raspava na hora. Tinha o seu fulano lá que já ia com aquela máquina. Exatamente. A figurinha já voltava para casa, já voltava para a sala de aula e parecia até aqueles filhos lá da Polônia, lá, o pessoal preso lá no campo de concentração. Chegava com aquele cabeção branco e todo mundo ligava assim, e dava tapa na cabeça. Tava com piolho. Humilhante. Humilhante. Graças a Deus, mamãe sempre catava direitinho. Mas vamos voltar pela... Hein? Trabalhando, eu tinha uma amiga que tinha sobrinhos e eles estavam com piolho. Agora já começou. Aí eu fiquei apavorada. Ficava com medo. Mas não tem mamãe aqui, eu vou gritar na farmácia, meu Deus, eu quero shampoo para piolho, eu morri de vergonha. Hoje é moderno, shampoo para piolho. Se você chegar na farmácia e pedir shampoo para piolho, o cara vai falar, nós só temos para pessoas, para piolho não. Irmãos, mas eu não ia falar negócio do piolho não, eu estava falando negócio da mamãe catando feijão. Acabou entrando o negócio do piolho. Catar feijão, irmãos, era uma coisa interessante, porque eu acho que essas atividades, elas são apropriadas para a mulher, porque a mulher gosta muito de refletir. Mulher, ela é muito silenciosa, dada uma reflexão. Mamãe ficava lá, sozinha, catando aqueles feijões. Para que fazia isso? Para tirar a sujeira do meio ali, porque ia para a panela de pressão. Então tirava a sujeira. Hoje até tem feijão que você já compra já limpo, né? Eu acho que não tem... Arroz, né? Arroz. Eu estava, a semana passada, um amigo meu no tribunal tá passando por uma fase difícil, fomos almoçar juntos. Ele estava reclamando. Falei, rapaz, isso é assim mesmo. Quando ele mordeu uma pedra, quase arrebentou o dente. Ele falou, rapaz, só faltava um negócio desse, de arrebentar o dente da frente aqui. Eu falei... E aí nós fomos, ele foi reclamar com o gerente ficou envergonhado, falou, não precisa nem pagar a conta. Ele foi dispensado da conta, e eu saí de lá com a certeza no coração, todo dia eu vou almoçar lá e vou levar uma pedrinha. Todo dia. A mamãe catava aquilo ali, tirava a sujeirinha e colocava aquilo que é bom. Mas será que ela não cata hoje em dia, não, pastor? Não cata nada. Não cata hoje, ninguém cata. Ainda? Ainda? Mas não é você não, né? Não, ajuda. Ajuda, né? Mas é bem mais limpo. Hein? Agora é mais limpo.
Aí já ficamos sabendo que lá a Ana Ercília coloca o expedito para catar feijão. Aí me ajuda. É. Mas era para quê? Eu não deixo ele me ajudar, não, porque ele trata tudo mal, deixa Muito mal, né? Deixa. Tá aí. Então, lá no restaurante, lá deve ter um expedito 2, lá revante. Mas, irmãos, então, quando eu penso nisso, eu penso que Deus faz exatamente isso. Ele tira daquilo que é bom, aquilo que é ruim. É Deus que faz isso. Nós não podemos tentar fazer isso. Nem eu nem você fomos chamados para julgar. Nós não somos juízes do nosso irmão. Nós somos chamados a sermos santos, semelhantes a Deus e separados. Qual é a grande dificuldade? É que às vezes nós queremos ser santos longe de Deus. E o que significa ser separado? O que significa ser retirado? Significa que eu não tenho o padrão do mundo, porque o padrão do mundo faz mal. O padrão do mundo faz mal. O padrão do mundo ensina coisas para você que são ruins. Tudo que Deus ensina para a gente é bom. Então, eu olho para Deus e percebo que Ele me chama a ser semelhante e eu me separo das coisas do mundo. Agora, o Deus a que eu me refiro não é uma energia, não é uma entidade. Deus é uma pessoa, uma persona. Deus pensa, Deus deseja, Deus tem preferências e tem soberania. Deus tem soberania. Às vezes a gente trata Deus como se fosse um debilóide. Deus tem soberania. Deus quer algo de você. Quer que você seja santo. Então não tente dar para Deus se não for santidade. Tem que haver semelhança. Então você tem que se desprender das coisas do mundo, não se apegar às coisas materiais, não buscar o seu próprio interesse, ser uma pessoa misericordiosa. Às vezes o mundo te leva a desejar coisas que não pertencem ao universo do reino de Deus. Quer dizer, hagios quer dizer separado, porque Deus te quer. Olha que bonitinho. Você, do jeito que você é desejável para Deus. E Deus te deseja não como o mundo deseja. O mundo deseja você para transformar você em bagaço. Deus deseja você para te transformar em semelhança. Dar a você uma nova natureza. Como é bom você perceber que o melhor de você é o que interessa para Deus. Então nós estamos buscando essa semelhança com Deus, essa identidade com Deus, para que o caráter de Jesus esteja na nossa vida. Porque Jesus tinha caráter. O que é ter caráter? É ter uma marca, uma característica identificável. E aí, as pessoas precisam olhar para você e falar assim: ele tem o caráter, ele tem a marca de Jesus. E isso faz com que o mal saia. Irmãos, eu acho que 90% dos problemas do mundo estão exatamente porque abrimos porta para o diabo. 90%. Abrimos porta para o diabo. E o diabo nos contamina. De que maneira? O diabo começa a dizer no seu coração que você, na verdade, tem direito a ter tudo. Que você, na verdade, não foi, que você não tem que ser infeliz, você tem que ter tudo. E aí ele começa a falar: se você tem que ter tudo,
Você tem que começar a exigir. Fazer de tudo para você conquistar. O negócio é conquistar, ganhar dinheiro. Tem uma expressão no meio evangélico que é complicado hoje. Determina. Né? Isso aí é idolatria. Porque se eu digo que eu posso determinar, eu estou assumindo um lugar de Deus. Né? Eu sou servo. Eu obedeço. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida. Então, eu tô seguindo esse padrão para dizer para você que hoje Deus quer pegar você e falar: eu posso fazer em você uma obra nova, uma nova criatura, mas desde que no seu coração você não esteja ligado às coisas do mundo. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Ser santo é não se contaminar com o pecado. A gente ouve falar de pecado, irmãos. A gente, em geral, imagina que o pecado esteja ligado apenas a uma questão moral. Mas o pecado é muito mais que um desvio moral. O pecado, a palavra pecado diz errar o alvo. O pecado é eu fugir da meta de Deus. É eu estar fora da meta de Deus. Então, todas as vezes que eu não busco santidade, eu estou pecando. Por isso que a minha natureza humana me leva para a carne, para a terra. E a natureza de Deus me chama para o alto. Eu preciso renunciar. Eu preciso aprender a esperar em Deus. Irmãos, duvido que você encontre alguém que tenha vivido a sua vida inteira servindo a Deus e ao final do dia diga assim: me arrependo profundamente de ter feito isso. Que raiva de ter feito isso, devia ter feito diferente. Nunca se há de ouvir alguém falar isso. Porque aquele que serve ao Senhor, já daqui está coroado. Eu agradeço a Deus e me arrependo de não ter ido antes para o Senhor. Mas aqueles que não buscaram a presença do Senhor, aqueles que não trabalharam para o Senhor, chegam ao final dos seus dias e dizem assim: perdi tempo, perdi dinheiro, me esforcei por nada. Ganhei dinheiro, ganhei poder, ganhei casa, ganhei carro, mas o meu coração está vazio. Quer um exemplo? Já falei isso aqui. Os maiores índices de suicídio estão nos países de primeiro mundo. Você não ouve falar: homem se suicida na África. Não ouve. Você ouve no Japão, na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, só maluco. Tem dinheiro, tem poder, acham que Deus agora não existe, tá? Deixa para lá, mas não tem no coração, porque perderam o alvo. Eles não conseguem ver, falar: minha vida tem significado. Chegam ao final da vida e falam assim: eu não enxergo o sentido na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: se você entregar o teu caminho ao Senhor, se você seguir as pegadas de Jesus, você vai ver que o ar que você respira se torna melhor, o alimento que você come se torna melhor, tudo se torna melhor porque você consegue ver com novos olhos. Né? Isso você vai encontrar algo que não esteja fora, mas dentro, porque é dentro que mora o sentido da humanidade, é no seu coração. Marcos 7, capítulo 15 a 23, diz Jesus: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições,
os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É de dentro. É do coração do homem. Você fica lá dentro e uma semente de ódio cresce. O diabo começa a semear dentro do seu coração e a pessoa começa a ter raiva, começa a ter ódio, começa a ter desprezo dos outros e de si. Começa a querer morrer. A pessoa começa a ter pensamentos de morte. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, há momentos que vem um pensamento estranho na minha cabeça, falando assim: se jogue, pule. Rafael está lá, pule, né? Então, já vou abrir. Então a gente precisa ouvir o que Jesus está falando. Qual é o alvo da sua vida? Se verdadeiramente ser santo é não se apegar ao pecado, eu digo para você que ser santo é tentar acertar o alvo. Amém? Amém. Tentar acertar o alvo. Tenta acertar o alvo. Tenta buscar o alvo. O nosso alvo está na nossa frente. O diabo pode colocar pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, de melancolia. Entra com a palavra de autoridade dizendo assim: em nome de Jesus, eu não aceito isso para a minha vida, porque eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro. Deus te amou tanto, criatura. Deus amou você tanto, que Ele não fez por menos. Ele poderia ter mandado o anjo Gabriel para libertar você. Ele poderia ter mandado um querubim, mas Ele mandou o próprio Filho, porque você é precioso demais para Ele. Bem? Amém. Segundo, irmão, ser santo é amar o próximo. E amar o próximo significa você ter capacidade de trazer a realidade do outro ao seu coração. Não é meramente um sentimento. Pessoa às vezes se ilude, fala assim: pastor, eu confesso que eu gostaria muito, muito de amar aquela pessoa, mas no meu coração não nasce nada de bom. No meu coração fica aquele sentimento horrível. Sabe por quê, irmãos? O amor não é um sentimento. Como é que é, pastor? Amor não é sentimento. O amor de Deus é uma determinação de ação. Jesus falou: amai os vossos inimigos. Quando você ama o inimigo, você na verdade não está concordando com o inimigo. Você tem todas as restrições com relação ao inimigo. Falar: o inimigo é meu inimigo porque ele faz tudo errado. Mas Deus me mandou amar o meu inimigo. O meu desejo é que ele se salve. O meu desejo é que ele receba de mim uma palavra de perdão. É isso. Santidade tem a ver com a atitude de amar o próximo. Vou falar, quando a gente lê o texto, a carta de 1 Pedro, capítulo 1, que é o tema da ministração dessa noite, você vê lá: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo aqui na igreja, não é ser santo no cantinho da sua casa, entrou no seu quarto e fala assim: ah, serei santo. Não é, não. É em toda a sua forma de viver. E isso quer dizer que eu vou me enriquecendo com o meu conhecimento espiritual. Você sabe que um dia eu ouvi um pregador e ele estava me falando que ele foi visitar a igreja que está lá na... Como é que chama aquele país que eles vivem em guerra, gente? Não é japonês não, aquele... Coreia. Na Coreia do Sul. A Coreia do Norte é daquele ditador gordinho, maluquinho, né? Todo ditador é maluquinho, né?
mas na Coreia do Sul, e falou que as crianças lá ficam 1h30 de joelhos adorando. Que as pessoas na igreja passam horas em contemplação. Contemplação. Eu fiquei pensando, se fosse no Brasil. No Brasil você fala assim, irmãos, vamos orar. Aí a pessoa fica assim. Fecha os seus olhos agora, irmão. Aí, vamos ajoelhar aqui, irmãos. A pessoa ajoelha e fica lá no coração. Mas eu estou com uma dor, meu Deus. Olha o relógio, não é isso? Por quê, irmãos? Porque nós temos alimentado mais o corpo que o espírito. Nós não estamos com um preparo físico para o espírito. O que Deus está falando para nós é que nós precisamos ser santos, separados desse universo para que a gente possa glorificar a Deus. Então hoje, exatamente hoje, Deus está fazendo um convite para você, pedindo a você, santifica a sua vida, estabelece novo alvo na sua vida. Talvez aquilo que a gente esteja chamando de fracasso não seja exatamente fracasso, porque não é o objetivo. Se eu colocar na minha vida que o meu objetivo é ganhar dinheiro, eu vou ser um fracassado, porque eu não sei ganhar dinheiro, só sei perder. Eu sei perder dinheiro como ninguém. Ninguém no mundo perde tanto dinheiro quanto eu. Ainda bem que o objetivo nosso não é esse. Mas o meu objetivo é cada vez mais entender que o homem é um espírito. E como espírito ele deve se alimentar de coisas espirituais e se aproximar de Deus. E isso é que dá felicidade ao homem. Não é a carne. A carne só serve para incomodar. A carne só serve para te mostrar que você vai cair. Você nunca vai ter o corpo com o qual você sonhava. Nunca. Por mais que você tente, sempre vai ter uma dobrinha a mais, uma estriazinha, uma celulite, um pneuzinho, se é que pode chamar pneuzinho, no meu caso já é de pneuzão. Põe no seu coração hoje esse propósito. Eu quero servir ao Senhor e ser semelhante a Jesus. Amém? Amém. Que essa palavra possa alcançar o seu coração, porque agora nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero me contaminar com o pecado, quero amar o meu próximo, quero me libertar de mim mesmo, para que eu possa fazer diferença sendo diferente. Amém? Você foi separado pelo Senhor. Como a mamãe catava o feijão bom e deixava as pedrinhas de lado, o Senhor catou você e colocou você aqui dentro na panelinha. Ah, pastor, isso aqui é uma panelinha. Graças a Deus, isso aqui é uma panelinha. Panela boa de Deus, quentinha, ferventada na mão do Senhor. Você está aqui hoje para que você entenda qual é a finalidade da sua vida. Se você não descobrir, você vai passar 500 anos infeliz. Curva a sua cabeça agora, eu vou orar. E eu aproveitando, eu vou orar para que você possa aproximar-se de Deus com ousadia e falar, Senhor, eu preciso de cura. Mas a maior cura vem de dentro. Porque Jesus falou que o que contamina o homem é o que está dentro. O que traz contaminação, envenena o homem, é o que está dentro. Queria que você colocasse para fora, falasse, Senhor, tira esse monte de troços de dentro de mim. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na Tua presença hoje nos colocamos porque sabemos que o Senhor governa a nossa vida, o Senhor governa os nossos dias. Nós não trazemos respostas, nós só trazemos a Tua presença, o coração quebrantado e que pede, Senhor, entra com providência no meu coração. Eu quero retirar tudo aquilo que está contaminando a minha vida espiritual.
Eu quero pedir ao Senhor que eu possa me santificar na tua presença, pela tua palavra, que eu possa sentir cada vez mais que o meu coração se torna remoçado na tua presença, porque o pecado já não tem raiz em mim, mas antes vive em mim o teu Espírito, Senhor. Me livra de toda natureza mortal, mundana, pecaminosa, Senhor. Eu quero ter um objetivo, e esse objetivo, mediante a palavra, é ser mais semelhante a Ti, é ter a natureza de Jesus, a paciência, o amor, a misericórdia de Jesus. Pai, transforma a minha psicologia, transforma os meus argumentos falhos, ruins, velhos, e renova o meu entendimento. Renova, para que através da minha vida o teu nome seja glorificado, que todas as pessoas que olharem para mim, ao verem aquilo que o Senhor fez em mim, possam glorificar a Ti, Deus único e verdadeiro. Nós queremos pedir nesta noite, meu Pai, por pessoas que estão passando por situações difíceis de enfermidade, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com algum mal físico em suas casas. Em nome de Jesus, agora nós pedimos que toda seta do inimigo, toda cadeia do inimigo, toda corrente espiritual do mal, todo espírito de enfermidade possa se afastar do coração e da casa dessas pessoas. Nós pedimos, meu Pai, por aqueles que estão acompanhando seus filhos em enfermarias de hospitais. Deus, entra com providência para que alguém possa ministrar a Tua palavra a essas pessoas, porque mais importante que a cura física é a cura espiritual. Mais importante que ter um corpo bonito é ter uma alma que agrade a Ti, Senhor. Por isso, o que importa é que a Tua palavra seja pregada antes de mais nada, e que venha como consequência a cura do corpo e da alma. Pai, nós pedimos por aquelas pessoas da nossa casa, nossa família aqui, que não puderam estar conosco hoje, que estão viajando, que o Senhor possa abençoá-las. Pai amado, que a viagem possa ser de ida e volta em segurança. Nós te agradecemos, meu Pai, porque nos colocastes num lugar de bênção, de muitas alegrias. Obrigado, meu Pai, porque nós estamos aqui hoje. Tem muita gente lá fora, assim, que não conhece a Tua palavra. Como nós somos privilegiados em vivermos aqui hoje. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu te desse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente lindo, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde viesse a terra que criaste, e por amor pobre se fez. Pode ficar de pé e canta isso ao Senhor. Oh Deus, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo possa fazer crescer no teu coração, no meu coração, a alegria de viver e ser servo do Senhor, de pertencer à família de Jesus, de habitar na casa do Senhor. Eu te abençoo em nome do Senhor, e todo que recebe diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Irmãos, antes da gente partir o bolo, deixa eu só pedir uma coisa para você. Eu estou precisando que você mande para mim, presta atenção para você não esquecer. Eu preciso que você mande para mim pelo Facebook, ou se você quiser por e-mail, não importa. Seu nome completo, fala meu nome completo, meu CPF, não senti firmeza, CPF, endereço, data de nascimento, carteira de identidade, né? RG. Então vou falar para você, ó, nome completo, endereço, CPF, RG, idade, data de nascimento, né? Não vale mentir. Simplifica tudo isso e pede o RG. Qual é RG? RG geral. Mas é o número, só o número. Não. Ah, você tá querendo mandar foto? Não, pode mandar como escreve, não. Porque ele tudo já tem, não é? Mas aí vai mandar só informação. Tá? Eu vou pedir isso para você. Tá bom? E aí eu peço que você até sexta providencie. É muito fácil. Chegar em casa, manda para mim. Tá? Tá bom? Deus te abençoe. Depois agora nós vamos resolver o que nós vamos fazer aí com relação à ampla, né? Quem puder levar as suas geladeiras para casa, seria melhor, entendeu, gente?